A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. Disse Jesus: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. a palavra profética chegando até você. Invocar teu nome é o meu prazer. Salva com poder todo o meu ser. Quero só te ouvir, teu bom prazer cumprir. Perto estar de ti, tua vida adquirir. Dias mais sábios. Carta de intenção. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Provérbios 1, 5 e 6. Salomão, filho de Davi, proferiu 3.000 provérbios de acordo com o capítulo 4, versículo 32 do primeiro livro dos Reis. Grande parte dos provérbios que estão na Bíblia é de sua autoria. Certamente são fruto da sabedoria e do conhecimento que ele pediu a Deus e lhe foram concedidos. Segundo Salomão, os provérbios são para aprender a sabedoria e o ensino, para aprender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. E ainda para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Os ensinamentos específicos incluem introduções sobre a insensatez, o pecado, a bondade, a riqueza, a pobreza, a língua, o orgulho, a humildade, a justiça, a vingança, a contenda, a gula, o amor, a cobiça, a preguiça, a amizade, a família, a vida e a morte. A intenção de publicar Dias Mais Sábios é contribuir para que os filhos de Deus adquiram habilidade para entender as palavras de sabedoria contidas nas Escrituras Sagradas e saibam como proceder no dia a dia apoiados nela. O desejo é que todos tenham acesso à prudência e os jovens adquiram conhecimento saudável e tenham juízo. Espero que esta modesta iniciativa possa colaborar com o crescimento espiritual dos cristãos, com a edificação da Igreja e contribuir para a vinda do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele vivo, clamo e bendigo só este nome, o nome de Jesus. Prepare-se, a palavra profética está prestes a ser liberada. E ela vem como um rio de água viva, trazendo direção, consolo e renovação para você. Quero te invocar, vida assim provar e salvação ganhar, ó Senhor Jesus. Ouça com fé e receba a palavra que provém do trono de Deus. Segurança e paz, gozo mais e mais. Fique agora com a continuação da mensagem Caim produz civilização sem Deus
e 7 inicia a prática de invocar o nome do Senhor. Caim era arrogante, violento, presunçoso, irreverente, não pede socorro de jeito nenhum. O Senhor ainda tentou salvá-lo, ele ainda foi irreverente com o Senhor. Ele teve oportunidade, mas não se arrependeu. Irmãos, o arrependimento é o caminho para a salvação. Mateus 3:2. Vamos dar uma lida sobre arrependimento? Olha a importância disso. Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, o arrependimento já arranca o homem da ligação com o diabo. Quando você se arrepende, já é uma primeira porta aberta para pedir socorro ao Senhor, para tirar você dessa linhagem de raça de víboras. E capítulo 4, versículo 17, ainda de Mateus. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se você quer entrar no reino dos céus, irmãos, você precisa se arrepender. Porque se arrependendo, você sai do DNA de Satanás. Tem chance de você ir para uma outra esfera, ir para o reino dos céus. Marcos 1:15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, arrependimento é a sua disposição de cortar a relação com Satanás. E crer é a sua disposição de entrar numa outra esfera, na esfera do reino dos céus. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. Atos 2:18. Mas assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então, o que vocês vão ter que fazer? O que fazer? Vocês estão ouvindo o Evangelho? O apóstolo Pedro pregando o Evangelho para os judeus ali no dia de Pentecostes. Ouvir a palavra só para conhecimento bíblico? Não, tem que tomar uma atitude. Qual é a atitude? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério e que envie ele o Cristo, que já foi designado Jesus. Bom, eu não vou continuar lendo isso já é bastante. Atos capítulo 2, versículo 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Irmãos, então arrependimento é o início do desligamento da sua ligação com o DNA do diabo. E crer é receber o perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo para transferir você agora para o reino dos céus, para outro reino, para você não pertencer mais ao reino onde impera Satanás. 2 Coríntios 7, versículo 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O arrependimento segundo Deus, irmãos, leva-nos à salvação. Por isso, quando você sentir que o Senhor te iluminou, você ainda está na árvore do conhecimento do bem e do mal, mesmo estando do lado do bem, melhor arrepender logo. Em lugar de se justificar, vamos nos arrepender, tá? E você arrependendo, o que mais você faz? Pede socorro. E como você vai pedir socorro? Invocando o nome do Senhor. Por isso, irmãos, invocar o nome do Senhor não é meramente um rito religioso.
Invocar o nome do Senhor tem que trazer a realidade de pedir socorro, pedir ajuda para a salvação. Vamos lá. Salmo 56, versículo 9. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Ó Senhor Jesus. E o resultado do invocar, versículo 13. Pois da morte me livrasse a alma, e se livrasse da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Então, note-se que o invocar é um clamor por socorro. Senhor, socorre! E o resultado é andar na presença de Deus, andar na luz da vida. Joel capítulo 2, versículo 32. E acontecerá, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vou ler de novo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Ó Senhor Jesus! Portanto, serão salvos os que não confiam na sua própria capacidade ou na sua própria justiça. Eles serão então vencedores sobre o Monte Sião e em Jerusalém. Ó Senhor Jesus. E Isaías 12, versículo 2. Eis que Deus é minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Nós não somos da descendência de Caim. Nós não confiamos em nossa própria força. Nós confiamos no Senhor. Nós não dependemos dos instrumentos musicais para tirar alegria. Nós podemos tirar alegria das fontes da salvação, invocando o nome do Senhor. Quando você estiver triste, não peça para alguém trazer um instrumento musical. Quando você estiver triste, irmãos, invoca o nome do Senhor. Tire com alegria água das fontes da salvação. Salmo 18, 6. Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Pode ter certeza, quando você invoca com coração puro, o Senhor, onde Ele estiver, Ele vai ouvir o teu socorro. Ele vem para te socorrer. Ó Senhor Jesus. Salmo 31, versículo 17. Não seja eu envergonhado, Senhor.
pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Envergonhados sejam os da descendência de Caim, que não confiam no Senhor, antes confiam na sua própria justiça. Mas nós confiamos no Senhor. Então não seja eu envergonhado, pois te invoquei. Salmo 116, versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Quantas vezes a nossa alma precisa de socorro? É ou não é? A nossa alma, na verdade, é a parte mais frágil do nosso ser. Frequentemente, nós temos fragilidade nas nossas emoções. A nossa alma é frágil. Mas, irmãos, nós temos como pedir socorro, né? E invocar o nome do Senhor é ó Senhor. Sabe por que esse ó? Porque tem um ó que é um sinal acima. Não é artigo. Esse ó aqui não é artigo. Esse ó é vocativo. Vocativo é chamar. Ó, ó Senhor. Chama o Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Salmo 118, versículo 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Quando você estiver passando por tribulações, sofrimentos, pressões, angústia, invoca o Senhor. O Senhor vai te ouvir. Ele vai te dar folga, vai te dar alegria, vai te dar conforto. E o Senhor está comigo. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Não fiquem esperando que algum homem vai poder te ajudar. Confiar que algumas autoridades que têm poder para mudar a vida do cidadão vai te mudar alguma coisa, irmão. Não confia neles, não. Confia no Senhor. Vai buscar refúgio no Senhor. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 2, 17. Aí aconteceu o dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes começa o derramamento do Espírito Santo como cumprimento da profecia em Joel 2. E capítulo 2 de Atos, Pedro explica no versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre a minha serva, derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. E vamos lá já direto para o versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação vem por invocar o nome do Senhor. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que crestes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com Santo Espírito da promessa. Irmãos, o objetivo de invocar o nome do Senhor é sermos salvos. Mas para ser salvo, alguém precisa primeiro ouvir a palavra da verdade, que é o evangelho da sua salvação. Se não há quem pregue a palavra da verdade, o evangelho da salvação, o homem não pode crer
E se não pode crer, não tem como ser salvo, certo? Então, precisamos ouvir o Evangelho, crer, aí invocar o nome do Senhor. Isso está em Romanos 10, vamos dar uma olhada, Romanos 10, versículo 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, quer dizer, essa é a palavra que nós pregamos nas ruas. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Invocar teu nome é o meu prazer. Salva com Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Quero só te ouvir, teu bom prazer cumprir, perto estar de ti, tua vida adquirir. Invocar teu nome é o meu prazer. Salva com poder todo o meu ser. Temos assim ainda mais confirmada a palavra profética, e você faz bem em dar ouvidos a ela. É como a uma candeia que brilha no meio da escuridão, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seu coração. Doce nome, precioso nome, glorioso nome, é o nome de Jesus. Por ele vivo, clamo e bendigo, só este nome, o nome de Jesus. Continue ligado e desfrute das bênçãos que o programa Rios de Água Viva traz para você e toda a sua família. Segurança e paz, gozo mais e mais. Quero te invocar, vida assim provar e salvação ganhar, ó Senhor Jesus. Invocar teu nome, alegria traz, segurança e paz. Alimento diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. Semana 3. Caim produz uma civilização sem Deus. E Sete dá início à prática de se invocar o nome do Senhor. Quinta-feira. Ler com oração. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26. Enos. Fraco, frágil e mortal. Finalmente, depois de tanta desgraça na vida de Adão, nasceu alguém que dependia do Senhor para viver. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26. O nome Enos tem o mesmo significado de Adão, que é homem feito de barro do pó da terra. Esse significado explica a fragilidade, a vulnerabilidade humana, principalmente depois da morte de Abel, o primeiro homem a morrer na terra. Os homens não conheciam a morte, mas de repente viram como eram seres frágeis, que podiam facilmente matar e morrer. Daí dizer-se que o homem é fraco, frágil e mortal. Sete percebeu a vaidade da vida humana sem a presença de Deus e a fragilidade da vida pela morte de Abel. Nós, por exemplo, sabemos que qualquer coisa pontiaguda é capaz de nos ferir mortalmente. Até mesmo uma queda pode ser fatal. Isso mostra o quanto somos frágeis e mortais. Ao perceber isso, Sete compreendeu que seria muita presunção o homem dizer que pode viver sem Deus. Sendo assim, não faz sentido o homem seguir o caminho dos descendentes de Caim, de uma civilização sem Deus, marcada pela presunção e arrogância,
só para provar que é possível viver sem ele. Foi o que a descendência de Caim quis mostrar aos homens. Nós não compactuamos com isso. Pelo contrário, dizemos: Senhor, não podemos viver sem ti. Percebendo a vaidade e a fragilidade da vida humana, finalmente o homem aprendeu a invocar o nome do Senhor. Em vez de procurar substituir por outras coisas o que o Senhor antes lhe provia, o homem compreendeu que precisava voltar a depender dele. O nome de Deus, Elohim hebraico, foi usado para expressar a grandiosidade e o poder de Deus ao fazer Eva gerar Sete. Contudo, a palavra Senhor no versículo invocar o nome do Senhor é Iavé, ou Jeová. É o nome usado a partir da criação do homem, para este poder relacionar-se com Deus. No jardim do Éden, o homem vivia alegre na presença de Deus. Ouvia sua voz, tinha sua presença e sua direção. Deus lhe provia alimento para o corpo, para a alma e para o espírito. Nada lhe faltava. Todavia, uma vez expulso do jardim, o homem perdeu tudo a que tinha acesso: o governo de Deus, a alegria, o sustento e a segurança, pois Caim matou Abel. Caim, sem qualquer arrependimento, desafiou a Deus, tentando provar que seria capaz de viver sem ele. Para tanto, criou uma cultura que atendia às necessidades humanas sem o auxílio do Criador. Por isso, quando Sete nasceu, substituindo Abel, o homem percebeu o quanto é fraco e frágil sem a presença e o suprimento de Deus. Em vez de endurecer o coração, como fez Caim, Sete, representando Adão, humilhou-se e passou a invocar o nome do Senhor. Ele encontrou no arrependimento uma porta para a salvação. Satanás, por outro lado, não tem o arrependimento em seu DNA. Incorrigível como é, nunca se arrependeu. E mesmo quando for derrotado por Cristo e por seus vencedores, não se arrependerá. Nós sim devemos arrepender-nos, ter uma mudança de atitude e clamar: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Quero te invocar, vida assim provar e salvação ganhar, ó Senhor Jesus. Invocar teu nome, alegria traz, segurança e paz, tudo mais e mais. Quero te invocar, vida assim provar e salvação ganhar, ó Senhor Jesus. Quão precioso, maravilhoso, santo, glorioso, o nome de Jesus. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Tudo que hoje semear, para sempre ficará. 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 Então semeia. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Glorificado no nome de Jesus. Você que nos acompanha pela internet, deixe o seu comentário, o seu gostei. E você que ouve o programa Rios de Água Viva pelo rádio em sua cidade, também pode falar conosco pelo número 61 98412 7970. Que doce nome, precioso nome, glorioso nome, é o nome de Jesus. Por ele vivo, clamo e bendigo, só esse nome, o nome de Jesus.
Rios de Água Viva vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo encontro.